Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento à nossa série de vídeos com mapas usando o R, né? Vamos trabalhar um pouquinho mais com marcadores agora. Eu já mostrei para vocês também os marcadores circulares, né? Então vamos criar os marcadores circulares novamente, que eu quero só mostrar algumas coisas que a gente pode fazer com eles também, tá? Então deixa eu pegar aqui o nosso layer flat. Deixa eu colocar os nossos dados aqui. Add tiles. Vamos colocar o nosso símbolo para concatenar. Concatenar não, juntar as nossas camadas, né? Adiciona círculo map markers. Vamos passar a longitude e vamos passar o P latitude. Bom, então a gente tem aqui nossos marcadores aqui circulares, tá? Então se você olhar, a gente pode ver que ele tem uma opacidade, né? Então ele não está totalmente preenchido, a gente consegue ver a imagem de fundo aqui, tá? Então a gente tem como alterar isso. A gente pode ver que ele tem uma borda aqui mais escura também. A gente também pode alterar isso. O tamanho do nosso marcador a gente também pode alterar. Então colocar os labels também a gente consegue fazer isso com esses marcadores, tá? E várias outras coisas, tá? Vamos criar então aqui, vamos criar não, vamos alterar então algum desses parâmetros aqui, só para você ter uma ideia de como trabalhar, tá? Então aqui eu passei aqui a latitude e a longitude, então eu posso mudar as cores, vou colocar assim, color, vai receber o que? Vai receber o nosso vetor de cores, tá? Se eu der um enter agora, olha só como ele ficou. O rosinha ficou bem fraquinho aqui no fundo, ó. Mal dá para enxergar, tá? Mas a gente tem um marcador rosa aqui, tá? Que é o pink. Depois a gente tem o vermelho, a gente tem o verde e a gente tem o azul, tá? Então a gente tem um marcador rosa aqui, tem outro aqui, tem outro aqui, tá? Então a gente tem todos os nossos marcadores, tá? Se você olhar, pode ver que o entorno dele aqui, né? O vermelho ficou de vermelho, o verde ficou de verde, tá? E a gente pode alterar isso também. Deixa eu colocar os labels aqui. Labels. Eu vou colocar os labels, vai ser o P. Ponto. Beleza. Vou colocar os labels. E agora se eu passar por cima, como eu tenho o rosa aqui, ó, Praça da Rótula, Praça Carlos Gomes, Praça de Esportes, Praça da Estação e a gente tem a Praça Silveira Martins. A gente tem Ideal, tem Unipampa, Urcamp, Terceira SEMEC, Estádio Pedra Moura, Terceiro Belog, 25 GAC, Estádio do Guarani e Campos do Militão, tá? Bom, a gente já viu como alterar a cor, né? Outra coisa que a gente pode fazer aqui também é, esse contorno dele ali, tá? Então a gente pode colocar assim, ó, stroke, vamos colocar F de falso. E se rodar, a gente pode ver agora que aquele entorno dele, né, saiu, tá? Então não tem mais aquele contorno. Aquilo é uma linha, né? Uma linha que demarca o nosso marcador, tá? Delimita o nosso marcador, melhor dizendo. Então esse parâmetro stroke, tá? Se eu colocar como falso, ele tira, e se eu deixar como verdadeiro, ele marca, tá? Eu vou deixar ele como falso por enquanto. Outra coisa que a gente pode fazer, como eu disse para você, é a opacidade, tá? Então eu vou colocar assim, ó, fill, e aí eu já tenho o parâmetro aqui, né? E eu posso passar um valor, tá? Então, por exemplo, se eu passar um valor de 1, quer dizer que ele não vai ter essa opacidade, tá? Então ele vai ficar totalmente da cor do marcador, tá? Eu não vou conseguir enxergar o fundo do meu marcador, por exemplo, tá? Tipo o azul aqui, ó. O azul eu consigo ver que tem uma rua no fundo ali, ó. Tá?
Então, se eu colocar como 1, por exemplo, o que que acontece? Olha lá, agora sim eu consigo enxergar todos os marcadores bem definidos, tá? Então eu tirei, como se fosse uma transparência, né? Eu tirei essa transparência, tá? Então você pode passar valores aqui, eu posso passar, por exemplo, 0.75, tá? E aí ele fica um pouquinho transparente, mas não fica muito, tá? Você pode passar a um 0.5, por exemplo, metade da transparência, tá? Então, aí você pode controlar através desse parâmetro, tá? Outra coisa que a gente pode fazer também é controlar o tamanho dos nossos marcadores, tá? Então, o tamanho dele, eu vou utilizar esse parâmetro que é o... Deixa eu... Faltou uma vírgula aqui, né? Pera aí, faltou uma vírgula aqui. Que sim, que é o radius, tá? E aí você pode controlar, você pode escolher um marcador ou um tipo de marcador, tá? E alterar o tamanho desses marcadores, tá? Você pode escrever uma função para ele, para esses tamanhos de marcadores, tá? No caso aqui, eu vou utilizar um if else, tá? Então eu vou colocar assim, ó, if else, beleza? Então se o p tipo, se o tipo do marcador for igual a 1, se a gente olhar aqui o tipo do marcador igual a 1 é estádio de futebol, tá? Se o tipo do marcador for igual a 1, eu quero destacar, tá? Então eu vou colocar um tamanho 15, por exemplo. Não, eu vou colocar um tamanho 10, para não ficar muito grande. Se não, se ele não for do tipo 1, ele vai ser um tamanho 6, tá? Então eu vou dar um Ctrl Enter agora aqui. E aí olha o que acontece. Os meus marcadores que são do tipo 1, eles ficaram com um diâmetro maior. E os outros marcadores que não são do tipo 1, eles ficaram com um diâmetro menor, tá? Então você pode escrever uma função, por exemplo, para definir os tamanhos desses marcadores, tá? Do raio deles, e depois passar como parâmetro aqui, tá? Esse aqui só foi um exemplo bem simples, tá? Deixa eu setar para verdadeiro aqui, e a opacidade eu vou colocar como 1. Não, vou deixar como falso mesmo, falso. Só para a gente ver na cor cheia, né? A cor cheia como que ele fica, tá? Então olha só, a gente tem que o verde ficou bem maior do que o vermelho ou as outras cores, o azul, por exemplo, tá? Então, aí você pode escrever uma função aí bem simples, tá? Então aqui é uma forma bem genérica de você trabalhar com esses marcadores circulares, tá? Eles recebem uma série de parâmetros também, tá? E aí eu sugiro que você dê uma olhada nesses marcadores, tá? Nesses parâmetros também, para você ver o que dá para modificar. Então dá um help aí, add a cycle markers, tá? E dá uma estudada nesses parâmetros. Aqui a gente só viu os mais usuais, né? Mas tem vários parâmetros aí, várias configurações que você pode fazer. Tranquilo? São os marcadores bem interessantes, eu gosto bastante de usar esses marcadores, tá? Claro, dependendo do fundo que você vai estar utilizando, tem que tomar um bocado, né, de cuidado com as cores. Por exemplo, eu coloquei um pink aqui que a gente estava utilizando, porque a gente estava utilizando um marcador normal, né? E agora aqui desta forma ele ficou quase invisível, né? Quase que eu não consigo enxergar o marcador aqui, ó, tá? Então, só tomou um pouquinho de cuidado com as cores, então pode alterar aqui, colocar um preto, por exemplo, ou outra cor, tá? Um laranja, um amarelo, que destaque mais o marcador. Tranquilo? Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dá like, se inscreva no canal, compartilhe, ative as notificações, convide os colegas e nos vemos numa próxima aula. Valeu!